Eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vocês fazem ideias de quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos e quais são os estados preferidos por eles? Olha só, em 2010, quando o dólar estava uma média de 1,80? Tá certo isso daqui? Então, quando o dólar estava uma média de 1,80 e os Estados Unidos se recuperavam da recessão de 2008, uma crise gerada por conta das hipotecas, muitas outras coisas envolvidas, mas o central eram as hipotecas, muitos brasileiros aproveitaram para adquirir imóveis e terrenos nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, naquele ano, cerca de 80% dos imóveis vendidos em Miami foram para estrangeiros, e desses, 50% dos compradores eram brasileiros. Por conta disso, naquela época circulou uma piada na internet que dizia mais ou menos o seguinte: o Brasil é um país formado por 26 estados, um distrito federal e a Flórida, sendo que a capital da Flórida era Governador Valadares. Brincadeira, até porque a galera de Governador Valadares prefere Massachusetts. Bom, mas o fato é que a piada ganharia tons mais realísticos quando a Flórida se tornou o único estado dos Estados Unidos a registrar casos de Zika e chikungunya no surto de 2016. E o detalhe é que o surto aconteceu primordialmente aqui no Brasil. Mas e aí, será que a Flórida é realmente o estado que abriga o maior número de brasileiros? Quantos brasileiros vivem na gringa e desde quando a imigração para os Estados Unidos se tornou algo frequente para os brasileiros? Pois se você se interessou por esse tema, então fique por aqui. Hoje eu vou te contar sobre isso e outros detalhes mais da história da imigração de brasileiros que saíram daqui para viver nos Estados Unidos. Então já deixa aquela likeada no vídeo, não se esqueça de fazer aquele subscribe no meu channel e claro, já aproveita to share esse vídeo com o seu amigo que vive na gringa e que fica te mandando propagandas com preço do iPhone pelo WhatsApp. Ou então, mande para aquele influencer brasileiro que vive postando fotos de passeios em parques de Orlando e que eu sei que você segue. Bora pro vídeo? Se nós formos comparar com outras nações do mundo, a chegada de brasileiros nos Estados Unidos é relativamente recente. Desde a década de 1940, nós temos uma espécie de ponte criada por conta da instalação da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e que acabou provocando os primeiros fluxos migratórios para os Estados Unidos já nos anos 60. Porém, foi somente com a redemocratização do Brasil e a crise inflacionária da década de 1980 que os Estados Unidos se tornou um destino escolhido pelos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, em 1985, aproximadamente 41 mil brasileiros já viviam por lá. E 5 anos mais tarde, esse número dobrou para 82 mil pessoas. E na década de 90, esse número continuou a crescer. No começo dos anos 2000, já eram 212 mil brazucas vivendo na terra do Tio Sam. A partir de então, esse número mais ou menos se estabilizou, muito por conta de uma alteração na lei de imigração em 1996, no primeiro mandato do Bill Clinton, mas também por conta da estabilidade econômica da primeira década dos anos 2000 aqui no Brasil. Até 96 era comum que os brasileiros conseguissem visto de turismo, partissem em uma viagem de férias para os Estados Unidos e acabavam ficando por lá por tempo indeterminado. Aí, com a mudança da lei, o caminho para se entrar nos Estados Unidos foi a fronteira do México, fato que fez com que o número de brasileiros ilegais presos naquela região saltasse de 88 em 1992 para 32 mil em 2005. Porém, foi naquele mesmo ano de 2005 que o México passou a solicitar vistos para a entrada de brasileiros no país, o que fez com que o número de pessoas presas na fronteira caísse para uma média de 3 mil ao ano. Infelizmente, esse número voltou a subir depois da crise de 2013 aqui no Brasil. E no ano passado, nós batemos o incrível recorde de quase 57 mil brasileiros presos na tentativa de entrar ilegalmente no país. Desses, 65%
foram detidos na fronteira do México com o Arizona. Percebam que os fluxos migratórios do Brasil para os Estados Unidos tendem a aumentar na época em que as crises econômicas abatem o nosso país. E com a crise de 2013 e esses últimos anos com poucas perspectivas aqui no Brasil, não foi diferente. O que fez com que o número de brasileiros que migrassem legalmente para os Estados Unidos também subisse. Em 2017, cerca de 450 mil brasileiros residiam nos Estados Unidos. E atualmente, estima-se que este número pode chegar a 660 mil. E é justamente a busca por melhores condições salariais que se torna o principal motivo dos brasileiros para que eles migrem. Uma vez que se estima que lá nos Estados Unidos, o salário pode chegar a um número 4 vezes maior o valor pago por um emprego equivalente aqui no Brasil. Agora, eu imagino que vocês estejam ansiosos para que eu conte quais são os principais destinos que os brasileiros escolhem para viver nos Estados Unidos. Então vamos lá. Metade dos americanos nascidos no Brasil vivem em apenas 3 estados. 80 mil na Flórida, 65 mil em Massachusetts e 39 mil na Califórnia. Além disso, nós também temos cerca de 50 mil brasileiros que vivem de maneira combinada entre os estados de Nova York e Nova Jersey. E é claro que cada um desses estados tem suas peculiaridades. Desses 4, 5 que eu mencionei, Massachusetts foi o primeiro grande destino dos brasileiros. Não apenas por conta da Vale do Rio Doce, como eu já comentei, mas também pelo fato de que lá é uma região onde já existiam falantes da língua portuguesa. Isso mesmo, os primeiros portugueses chegaram por lá ainda no século 17 e criaram vínculos ainda mais fortes no século 19 com a expansão das indústrias nos Estados Unidos. Hoje são aproximadamente 850 mil pessoas que falam português na terra do Tio Sam e nem todos são brasileiros. Agora, atualmente, essa questão da língua não é um impeditivo para que os brasileiros se mudem para lá. Um fato curioso é que, se compararmos com outros grupos de imigrantes, os brasileiros são mais propensos a serem proficientes na língua inglesa. E fi, nós não é bobo não, a gente mete o verbo to be to do nosso job. De qualquer modo, por conta dessa imigração mais longeva, Boston possui algumas organizações de apoio aos brasileiros, entre elas o Centro Brasileiro de Trabalhadores e o Grupo Brasileiro de Mulheres. Já em Nova York e Nova Jersey, a terra do famoso Tim Explica, nós temos o bairro Little Brazilian, que desde 1984 organiza o ilustre festival Brazilian Day. Esse evento foi criado pelo Centro Cultural Brasileiro de Nova York e se tornou um dos maiores festivais brasileiros fora do Brasil, atraindo mais de 1 milhão de visitantes, com comidas tradicionais e shows com artistas de grande nome. Já a Flórida, bem, a Flórida tem Zé Carioca e o mosquito da dengue. Brincadeira. Nessa última década, a Flórida acabou se tornando um local de negócios para os brasileiros. Fato que foi facilitado por conta da presença de uma Câmara de Comércio Brasil-Americana e que está localizada no estado desde 1981. Além da presença da Embraer na cidade de Melbourne, muitos brasileiros têm se dedicado a cultivar frutas exóticas, como o cupuaçu, o açaí e a jabuticaba. Outros resolveram investir em clube de futebol. Sim, o Orlando City, atual time do Alexandre Pato, foi originalmente fundado por um brasileiro, o Flávio Augusto. Hã? Ah, verdade. Por falar em esporte, atualmente o marido da Gisele Bündchen joga futebol americano também na Flórida. Qual que é o nome dele? Marido da Gisele. Muito bem. Bom, e para finalizar esse vídeo sobre brasileiros que vivem nos Estados Unidos, eu queria falar um pouco sobre o perfil dos trabalhadores. É muito comum a gente associar a imagem do imigrante a trabalhos braçais ou então a subempregos. Existe sim essa realidade e muitos brasileiros ralam muito duro para ganhar uma grana suada em troca de seus sonhos. Porém, o trabalhador brasileiro nos Estados Unidos possui um perfil muito diversificado. De maneira geral, a população de brasileiros é bem instruída, participando da força de trabalho com taxas acima da média de quando comparados a outros grupos de imigrantes. Dos American Brazilians com 25 anos ou mais, 42% possuem pelo menos um diploma. Apenas para comparação, entre outros imigrantes, essa média é de 31% e entre os nativos americanos é de 32%. Outro fato interessante é que os brasileiros também estão acima da média em relação a outros grupos de imigrante e também de nativos americanos,
anos, quando nós olhamos para as taxas de participação na força de trabalho em famílias com rendimentos maiores. Aproximadamente 36% dos brasileiros trabalham em ocupações de gestão, negócios, ciências e artes, e cerca de 25% em ocupações ligadas ao setor de serviço. Outra coisa que os brasileiros que vivem por lá têm em comum é a saudade de casa, a saudade do nosso feijão. A maioria das pessoas que chegam nos Estados Unidos tem a intenção de trabalhar por volta de 3 a 5 anos, na expectativa de reunir economias, investir em habitação ou em negócios, para assim retornar ao Brasil. O que faz com que exista um típico padrão de migração ioiô dentro da comunidade brasileira. Mas e aí? Gostou de saber um pouco da história da imigração dos brasileiros para os Estados Unidos? Se você se interessou pelos números e informações que eu mencionei aqui, dá uma olhada na descrição do vídeo, pois todo o material que eu usei para montar o meu roteiro está lá em forma de links. É só clicar e conferir essas e outras muitas coisas legais sobre esse tema. E se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo que eu sei. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, o que vai ajudar bastante na divulgação do meu canal. Aproveite para deixar um comentário ou uma sugestão de vídeo. Quem sabe eu não faço uma entrevista aqui no canal com algum brasileiro que mora por lá. O que vocês acham disso? Nos vemos no próximo vídeo. Hugs, tchau, tchau!